Olá! Bom, conseguimos estar ao vivo, né? E hoje a gente vai responder perguntas. Então, nosso principal objetivo aqui é responder as perguntas que vocês têm feito e dar um pouco de atenção, né? Falar das nossas propostas. Temos até o dia 25, creio, para fazer as nossas campanhas, e aí a gente quer informar sobre os nossos conteúdos. E hoje a gente vai responder uma pergunta de uma pessoa que mandou no nosso direct. Então eu vou dar uma lida nessa pergunta e, baseado nas resoluções, a gente vai fazer essas respostas. Oi, professora. Bom, a senhora tem que solicitar isso. Tá. Vamos lá, professora. Bom, então todas as nossas respostas, elas são baseadas. Só deu uma ajustada na sua câmera, professora. Isso, muito bem. Tá ótima. Bom dia para a senhora. Tudo bem, querida? Bom, eu estou explicando aqui qual é o nosso trabalho, o nosso papel e como que a gente responde essas perguntas, né? Que são baseadas nas nossas resoluções. Então, tudo que nós pensamos e que nós colocamos como proposta foi baseada no que a lei nos permite fazer. E a pergunta de uma pessoa lá no nosso Instagram, eu vou ler e aí nós vamos responder isso juntas, tá bom? A pessoa colocou: boa tarde, gostaria de saber da Chapa 1 sobre algumas propostas sobre melhoria na fiscalização do exercício ilegal da profissão. Hoje consegui fazer uma denúncia ao CRN 7, e é ridículo. É exigido fazer um formulário com identificação, com todos os dados da pessoa que for denunciar e também muitos dados do denunciado. Deveria aceitar as denúncias, sendo possível também a denúncia anônima, ela colocou entre aspas, sem tanta burocracia. A responsabilidade da fiscalização, de fato, deveria ser feita pelo CRN 7 com mais eficiência. Então, essa foi a pergunta da nossa seguidora. E eu fui estudar sobre essa resposta, né? E entender o porquê que o CRN faz e atende dessa maneira. Então, eu vou colocar aquilo que eu estudei e aí a senhora complementa, pode ser? Pode, tranquilo. Então, vamos lá. Não existia até então uma resolução que baseasse, né, ou que desse ao CRN ao anonimato. Porque quando a gente faz uma denúncia para a justiça legalmente, você está acusando alguém de alguma coisa. Então, se você está acusando, você tem que provar a acusação. Então, baseado nesse fato, dentro da nossa justiça, é muito provavelmente dessa forma que o CRN trabalha. E aí eu fui tentar entender na lei. Tem algumas situações que você pode fazer uma denúncia e você fica no anonimato, como, por exemplo, o marido que bate na esposa e tal. Mas aí a justiça tem o poder da polícia, né? Então tem muitos policiais para fazer a averiguação do fato. No caso do CRN, a gente tem uma limitação de fiscais, né? Que não consegue estar em todos os lugares. E uma outra coisa também é que todas as resoluções e as leis, elas são voltadas para o nutricionista e o técnico de nutrição. Não temos nada que tenha uma forma de punir ou de ter alguma infração para quem não é nutricionista. E aí, de que forma é possível ser feito? Com uma denúncia, averiguar essa denúncia e levar para a justiça comum. Porque quem vai julgar esse caso, né, de uma atividade ilegal, e é uma coisa que nos revolta a todos nós, nutricionistas, ver pessoas que não conhecem a nossa ciência praticando a nossa ciência como se fosse algo banal, e realmente é algo muito revoltante. Mas, assim, baseado em tudo isso, em tudo que eu estudei, foi o que eu percebi. Então, falando da resolução que ainda não está em vigor,
ela vai garantir sim o anonimato da pessoa, mas também isso depende, creio eu, depende do teor do fato, né? Se for contra um nutricionista que esteja praticando alguma coisa não muito ortodoxa dentro da nossa profissão, aí você realmente precisa fazer uma denúncia e se identificar para isso. A senhora tem alguma coisa para colocar? Falei demais, muito rápido, né? Não, eu entendo da seguinte forma. Apesar da lei não nos permitir tomar alguma atitude em relação a pessoas não nutricionistas, né? Então, para nós são leigos, né? Mesmo que ele seja um engenheiro e esteja fazendo algum trabalho de nutrição, é um leigo no exercício da profissão. Então, eu concordo com a pessoa que fez a pergunta no seguinte sentido: mesmo que nós não tenhamos fiscais suficientes para isso, né, para averiguar todas essas denúncias, que eu acredito, acompanho sempre o conselho também, eu não vejo que essas denúncias sejam em grande demanda, não é uma grande demanda de leigos no exercício ilegal da profissão. Então, concordo com a pessoa o seguinte: nós, assim que nós assumirmos, né, a nova gestão, nós vamos nos debruçar muito tempo analisando isso, porque isso é uma questão tão antiga, né, a questão do leigo no exercício ilegal, que nós já precisamos tomar uma atitude, né? Eu acho que se nós da Chapa 1, nosso objetivo principal é a renovação, nós temos que encarar as coisas que são antigas, mas que precisam ser mudadas, né? Então, a proposta, o pensamento nosso veio a denúncia, nós vamos ter, né, em breve, né, com a ajuda dos votos dos nossos colegas, nós vamos ter a nossa ouvidoria, não é? E aí nós temos a ouvidoria, nós vamos dividir, tem 20 denúncias, 30, 40, nós vamos dividir. Algumas, como exercício ilegal da profissão, ela é justiça comum, mas nós vamos ter que buscar, junto à nossa assessoria jurídica, com certeza, uma forma de garantir o anonimato. Essa questão de precisar se identificar, na minha opinião, é uma restrição de acesso, porque as pessoas que fazem as denúncias ficam com seu nome, vão inclusive para as redes sociais, as pessoas denunciadas que estão fazendo as coisas erradas, elas vão para a rede social e falam: a Railda fez uma denúncia, eu quero ver ela provar. Gente, isso é uma coisa extremamente constrangedora, né? É verdade. Então, nós precisamos ajudar, nós precisamos nos ajudar nesse sentido. Então, o pensamento é esse. Temos a ouvidoria, vamos ter nossa ouvidoria, né? E nessa ouvidoria vai fazer a seleção dos assuntos. A ouvidoria não precisa dar respostas imediatas, não é? Na mesma hora a pessoa liga, pergunta. Não é assim. Vamos analisar sua pergunta, sua denúncia, e aí nós vamos orientar do ponto de vista jurídico como nós vamos poder fazer essa apuração. Eu concordo plenamente que o papel da apuração tem que ser do conselho, não da pessoa. O denunciante, até o momento. O ônus da prova é de quem está cometendo o erro, e não da pessoa que viu e denuncia. Então, concordo plenamente, é um tema que mexe comigo, assim, pessoalmente. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda todos nós. Eu achei fantástico ter vindo essa pergunta. Eu acredito que muitos nutricionistas do CRN7 tinham vontade de fazer, que bom que alguém fez, mas eu acho que o nosso pensamento é esse. Nós vamos ter uma ouvidoria, essa ouvidoria vai fazer uma seleção dos temas, e o exercício legal da profissão vai ser enviado à justiça comum. Nós não podemos fazer nada contra um engenheiro, contra um médico, que esteja em exercício legal, não é? Ou até uma blogueira que esteja em exercício legal. Não vamos poder fazer nada porque ela não é profissional na área da nutrição, né? Mas nós podemos e devemos sim acatar a denúncia e ajudar esse denunciante a manter o seu sigilo e, na verdade, agradecer, porque ele está fazendo um trabalho
que se nós tivéssemos uma grande fiscalização efetiva, ampla, nós provavelmente não precisaríamos que os profissionais precisassem se expor a fazer a denúncia, né? Então, esse é um ônus que deve ser do CRM e não do profissional. Concordo plenamente, a pergunta é muito pertinente e é um dos temas que, com certeza, a nossa gestão vai ter que gastar um tempo específico para essa discussão, tá? Ah, que ótimo. E também tem mais uma das nossas propostas é ampliar o número de fiscais, né? A gente vai ver de que forma é feito isso, para que realmente assuntos como esse, né, e a fiscalização, ela não tem o papel só punitivo, né? Quando a gente fala de fiscalização, as pessoas acham que o papel da fiscalização é só punir, e na verdade não é. O papel é muito mais amplo do que isso. Inclusive, um dos papéis é esse, é averiguar essas denúncias para que seja tomado alguma atitude, né? Isso. Bom, tem algumas pessoas aqui. Você já falou do nosso âmbito, né? Isso. Tem algumas pessoas aqui com a gente e a gente gostaria de saber se tem perguntas, né? Se vocês têm algumas perguntas, podem fazer aqui para que a gente possa responder. Professora, durante essa semana, a gente está à disposição, mais ou menos nesse horário, das 9 da manhã, para responder perguntas e também para falar das nossas propostas, né? E a senhora tem falado muito bem sobre algumas propostas que a gente tem colocado. A senhora quer falar sobre alguma proposta em especial que a senhora tenha lido e que a senhora acha que é de extrema importância que hoje, por exemplo, a gente ainda não tem esse tipo de atividade, mas que seria muito importante para a nossa categoria, para o desenvolvimento da nossa categoria? Eu sei que a senhora é mais da área da educação, mas a senhora tem muitos anos dentro da profissão aqui na nossa região, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco. Isso. Tem uma proposta que a gente ainda não gravou, né, Keila? Que é a proposta número 7, né, com a questão da ampliação da discussão sobre as políticas públicas, né? E essa proposta que a gente ainda vai gravar, mas ela é fundamental, né? Nós percebemos, com todos esses contatos que, felizmente, nossos colegas têm, né, interagido muito com a gente nas redes sociais, então o que a gente verifica é que há ainda muito desconhecimento, né, de todas as áreas que o nutricionista pode atuar, né? Quando nós falamos em políticas públicas de alimentação e nutrição, nós verificamos que o nutricionista ainda, né, se vincula muito à questão da PNAM, né? Só a PNAM, e tem tantas outras políticas que nós podemos atuar, que está lá o nosso espaço e a gente ainda não consegue. Quando você vê a questão dos agrotóxicos, que nós temos uma política específica para isso, e que o lugar do nutricionista ainda está lá, né? Então, nós estamos vendo que foi liberado na semana passada, né, uma lista enorme de agrotóxicos permitidos no Brasil, e nós não vemos nas discussões fundamentais, as de cabeça, vamos dizer assim, né? As principais, as grandes discussões, a gente não verifica o nutricionista ali. Estão os agrônomos, estão os químicos, e nós ainda não estamos, eu diria, ocupando esse espaço. Então, uma das propostas, né, essa proposta 7, que eu estou estudando muito para poder falar sobre isso, né? Mas é uma coisa que nós verificamos empiricamente, né? Que o próprio nutricionista nem se dá conta de 6 políticas, na verdade, 6 grandes políticas que nós poderíamos estar dentro, desde o planejamento, né? E imagine, a gente não está ainda nem no planejamento, muito menos na execução, né? Nesses espaços. Então, isso é uma proposta muito desafiadora da nossa chapa, né? Mas quando nós nos propusemos, com o nome de unir e fortalecer, atrás dele, o suporte dessas duas palavras, na verdade, é a renovação, né? É quebrar o medo daquilo que é antigo. É antigo, está estabelecido, mas a gente precisa ter coragem para mudar, né? E eu acho que essa mudança é fundamental, entender que o nutricionista não está ligado apenas a políticas que têm o nome de alimentação e nutrição.
que a Aham. atenção básica em saúde não tem alimentação e nutrição no título, né? Mas lá dentro, quantos itens a gente tem, né? Saúde da criança, e, enfim, eu acho que esse desafio é do conselho. Ele precisa puxar essas discussões amplas. Quem são os nutricionistas que têm expertise na área? Eles vão ser chamados. A gente não precisa de tantas pessoas externas, né? Nós Não. precisamos pegar, dentro do nosso quadro de nutricionistas que atuam na região norte, nós temos grandes especialistas, alguns que fazem assessoramento para a Organização Mundial da Saúde, para a ONU. A gente tem pessoas desse gabarito. Então, essas serão chamadas para conversar conosco, nos ajudar. Sabe lá se não temos um nutricionista na área jurídica, né? Nós já temos, só que eu já trabalhei com 3 nutricionistas que são advogados, que estão nos ajudando hoje, como nutricionista, a trabalhar na questão da judicialização da saúde, que é um tema que pouco nutricionista trabalha, né? A judicialização da saúde é um tema que está na nossa gestão também. Nós precisamos encarar, é uma coisa dura, é pesada, mas precisamos encarar, né? A judicialização da saúde, eu considero, eu entendo das escolas que eu conheço, nós ainda nem discutimos isso no curso de formação, né? Então, E o meu pensamento como professora sempre será que as discussões maiores, as mais fortes, aquelas que ficam para sempre, são aquelas que a gente começa a discutir enquanto é estudante, né? Essas são mais fáceis da gente absorver, não é verdade? é, Então, né, nós temos aí uma proposta de parceria com as instituições de ensino superior e com as escolas técnicas, é para isso. Para aham. começar a ter uma formação de um profissional mais político, né? Mais inteirado. Isso é uma proposta desafiadora, linda. E isso é renovação. É. Isso é renovação, né? Na verdade, assim, a senhora leu muito sobre as propostas que a senhora começou a estudar para falar sobre elas, e assim como a senhora, eu também comecei a estudar, né, as propostas, a proposta 1, que são trazer as câmaras técnicas. Então, quando eu vi a primeira vez esse assunto, câmaras técnicas, eu fiquei muito curiosa e eu fui estudar e a importância disso para a nossa profissão, para trazer, inclusive, fazer essa parceria aí, inclusive a Câmara Técnica só na parte de educação, vai ter uma específica só para isso, que é para trazer esses profissionais para fazerem essas discussões e levar conhecimento para mais pessoas. E uma outra coisa que a gente tem tido muita preocupação é de realmente atender todos os estados da região norte. No início teve-se essa preocupação de trazer pessoas de outras regiões para compor a chapa, porque essas pessoas vão nos dizer qual a maior dificuldade da região delas, né? E hoje a nossa chapa tem esses representantes de todas as áreas. E as nossas propostas, elas são coerentes para atender e para ajudar e para realmente renovar o trabalho que a gente pretende fazer, né? Com certeza. Um outro aspecto importante da nossa proposta é a inclusão do técnico, né? Isso. Porque, assim, muito se fala, né, que é importante incluir, mas nós nunca tivemos, porque agora vamos ter, né? Certamente, com a ajuda dos nossos colegas que vão votar na Chapa 1, nós vamos ter 2 técnicos de nutrição e dietética pela primeira vez na gestão, né? Uhum. Porque uma coisa é você trazer para um fórum de discussão as demandas de outros, né? Porque se eu estou na gestão e sou nutricionista, eu tenho a competência técnica para discutir os problemas dos nutricionistas, mas certamente só com a minha leitura eu não vou ter uma sensibilidade para discutir bem, para defender os interesses do técnico, não é verdade? Com certeza. Então agora nós vamos ter 2 técnicos de nutrição e dietética. O mais importante, gente, destacar que eles atuam como, eles têm uma história como técnico de nutrição e dietética, como foi no início da história da nutrição. Quem lê a história da nutrição no Brasil sabe disso, né? Inclusive a paraense, né?
a Sônia Moreira Alves, que foi o nome da minha turma, não vou esquecer isso, é uma paraense que saiu de Belém e foi atrás de trabalhar estudar, né, com Pedro Escudeiro, para você ver como é a situação. E lá, a primeira atividade, o primeiro papel dela foi como técnico de nutrição dietética, né? Uhum. Então, era o ensino médio, e na época, nem sei hoje, né, são tantas denominações, já mudaram no Brasil e tudo, mas assim, é o antes de um curso superior, mas não é inferior, né? Ele é diferente, ele tem outras atividades, mas nós conhecemos de leitura, é diferente, será diferente, né? Porque se nós queremos renovar, essa renovação tem que ser valendo. Eu não posso continuar trabalhando trazendo as demandas do técnico de nutrição e dietética com a visão de nutricionista. Não, tem que ter a visão de um técnico de nutrição e dietética. Isso é uma coisa que nós sempre pensamos. E agora nós estamos concretizando isso. E é fantástico, né? Isso é renovação. Vamos quebrar essa... Isso era uma dificuldade. Talvez não tivéssemos pensado tão concretamente. Agora a gente vai realizar isso, né? A renovação é isso, é executar coisas que nós pensamos e que ainda não tivemos a oportunidade de fazer. Que no caso dessa proposta nossa foi fantástica, porque ela foi pensada não só para fazer discursos em relação ao técnico, isso foi pensado no momento que nós começamos vamos fazer uma chapa, foi um dos primeiros pensamentos que nos veio. Vamos encontrar técnicos de nutrição e dietética que também sejam nutricionistas, que legalmente possam participar da chapa, e etc, etc, porque ele vai trazer essa experiência na praxis. Ele vive isso. Ele não ouve como a gente, né, ou não vê o outro fazendo, ele faz acontecer. Então, essa expertise também, ela vai ajudar muito, né, na mudança da própria postura da gestão, da própria postura do CRM. Nós esperamos muito isso, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, né? Então, a gente pensa muito nisso. Teve uma colega de Manaus, que eu trabalhei com ela, e ela é técnica de nutrição, e ela fez esse comentário. Ela falou, olha, eu nem sei por que a gente não vota, e a gente é obrigado a pagar o conselho, e se a gente não pagar o conselho, a gente não trabalha. E eu não sei o que o conselho faz pelo técnico de nutrição, né? E eu acredito que uma vez a gente lá e fazendo todo esse trabalho, e a senhora falou lindamente, né, sobre a proposta da legalização, principalmente da profissão do técnico, né? Isso, estamos perto, né? Se Deus quiser, com a ajuda de todos, a gente vai chegar lá. Então, nós queremos isso. E aí, nós precisamos disso. Com certeza. E aí esse técnico vai poder votar também, né? Vai poder ter a sua voz ali dentro do conselho. A sua representatividade, né? Exatamente. Isso é muito importante. E isso é uma história antiga, né? Que, por exemplo, eu sou formada na década de 70, né? Onde já haviam muitos técnicos de nutrição e dietética atuantes, não formados na região norte, que não tínhamos escola naquela época, mas nós tínhamos em vários hospitais de Belém técnicos de nutrição e dietética que tinham feito curso fora. E eles, durante muito tempo, conseguiam desenvolver as atividades, cuidar da alimentação das pessoas, da saúde, com uma formação técnica adequada. Isso sim o conselho, no momento em que for regulamentada a profissão, né? Que aí a pergunta da sua colega lá, né? O que é que o conselho faz? Só pagar a anuidade? Não. Obviamente, isso nunca aconteceu, né? Sempre foi na luta pela regulamentação, que é a primeira delas, porque regulamentando ele pode ter a representatividade na gestão, etc., um monte de coisa, né? A questão trabalhista, né? A questão do próprio, a inserção no sindicato, como o sindicato também vai poder fazer isso, enfim. Nós, isso sempre foi presente, uma discussão presente. O Conselho, obviamente, né, as gestões anteriores jamais pensaram em apenas cobrar, né, anuidade, sempre foi feito
o trabalho, especialmente na luta em relação à legalização da profissão, né? Tanto que hoje está assim, perto. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acredito que essa troca, né, de um parlamentar que era de outro estado e agora é paraense, né, para lutar, porque nós estamos mais no corpo a corpo com ele, há uma grande esperança. Porque, né, se a gente não tiver esperança, as coisas não rolam mesmo, é tudo muito difícil. É verdade. E assim, sempre lembrar para o técnico que a luta pela regulamentação da profissão de nutricionista também foi muito árdua, né? Nós levamos aí 3 negativas presidenciais. Não, a profissão não é essencial. E a gente nunca parou com isso, né? Já fomos desde 39, quando o primeiro curso, 30 anos depois foi que nós conseguimos a regulamentação. Foram 30 anos de grande luta, né? De estudantes, de professores, de nutricionistas formados, alguns formados na Argentina, que os nossos primeiros colegas eram formados lá, né? Mas eles já traziam para cá essa luta. E o Conselho, ele abarcou essa luta desde o início da regulamentação da profissão de nutricionista e de técnico junto. Agora, é demorado? E nós temos que ter essa noção que, nesse governo atual, né, a dificuldade maior ainda, né? Porque olha, Marcela Brito. A Marcela legal, Brito. Oi, Marcela, que chique! Olha, agora a Marcela vai começar a me corrigir, né, Marcela? Eu acho ótimo isso. Marcela então, é nutricionista e também é técnica, né? É um modelito aí que a gente queria demais. Queria não, nós queremos, nós vamos ter, né? Os técnicos de nutrição na nossa gestão. Aí a gente fala, se Deus quiser, se Nossa Senhora de Nazaré quiser, mas hoje é se os nossos colegas quiserem, né? Porque quem decide realmente é o voto, né? Quem votar vai poder ver isso acontecer, porque depois que a gente faz 60 anos, a gente quer ver as coisas acontecer. A gente já não quer conversar muito, porque não tem muito tempo, né? Então, assim, aquilo tudo que eu fiz como estudante, eu estive no processo, né, todo de criar conselhos, e é uma delegacia, a gente quer virar conselho regional. O meu primeiro CRN era o CRN 1. Eu tinha uma tristeza tão grande por isso, né? Porque o meu diploma foi registrado lá em Pernambuco, mas o que eu ia fazer, né? Ai, meu Deus, eu quero meu CRN 7, né? E aí um dia eu tive meu CRN 7. Mas assim, não era com essa estrutura, né? Vamos abrir uma conta para abrir o CRN. Nós fomos lá e cada um de nós deu uma contribuição financeira, isso é inesquecível, para abrir o nosso conselho, né? Nada foi fácil. E para o técnico não vai ser fácil também. Mas nós agora, para o técnico, por que se tornou um pouquinho mais fácil? Porque tem uma outra categoria ao lado, que é o nutricionista, né? E nós éramos sozinhos, né? A maioria dos profissionais de saúde ou não apoiavam, ou alguns eram contra, né? Ao ponto de um presidente da República dizer, essa profissão não é essencial. Hoje, né, até na televisão diz que é essencial, e nós queremos que o técnico de nutrição dietética não receba apenas uma legalização. Uma legalização não é só isso. A gente quer a legalização e o reconhecimento. Isso é muito importante. A gente quer ter o papelzinho lá, né? Mas a gente quer ter o reconhecimento de que é um trabalho importante e que ele é essencial tanto quanto o do nutricionista, em níveis diferentes, mas mais essencial, tá? Marcela, me corrija aí. Eu trabalhei muito tempo da minha vida em cozinha industrial, né? E eu sempre tive o apoio dos técnicos de nutrição. E para mim sempre foi muito importante, né? E às vezes eu não compreendia o porquê de tanta dificuldade para legalizar essa profissão. Na verdade, eu nem sabia da história, né? Dessa luta da legalização. E para mim, que trabalhei com técnicos de nutrição dentro da área de produção, eu sei a importância desse profissional para o nutricionista, né? Então, é algo que é justo e é necessário. Assim como o técnico de enfermagem estar para
o enfermeiro, o técnico de nutrição está para o nutricionista. É essencial o trabalho desse profissional para a gente. E aí, Keila, é só até para, como você não conhecia tanto a história, a gente vai conhecer mais agora, mas é só para você ter uma ideia, que o primeiro projeto de lei ele foi apresentado em 2003, da regulamentação do técnico, tá? Quer dizer, e para chegar a um projeto de lei, você imagina quantos anos antes, né? Para chegar no projeto de lei. Então, não é nova a luta, é antiga, é antiga. Porque para chegar no projeto de lei significa que você já foi em muitas instâncias, já... Ixi, Maria, até arranjar um deputado. Até a gente mesmo escreveu o projeto, porque a gente sabe que é assim, né? Não é o deputado, não é o vereador, não é o... Quem escreve são os profissionais. A gente tem que levar já tudo bem adiantado, né? Então, quando se arquiva um projeto desse, né? Que foi o caso com o primeiro, é um baque, né? É um desânimo total, né? E é exatamente isso que a gente não pode deixar acontecer, né? E isso os técnicos não deixaram acontecer. Correram novamente, começa do zero e vamos atrás de outra pessoa, né? Que possa se interessar, que possa, eu diria até mais, se sensibilizar. Porque enquanto a gente não conseguir sensibilizar o político, inclusive é uma das nossas propostas. Acho que, se eu não estou enganada, é a quarta proposta, que é aproximar o CRN desse legislativo. Né? É a 4. Estou olhando aqui, é exatamente isso. Então, dialogar com o executivo, com instituições do legislativo, executivo, para discutir a necessidade específica de cada estado, né? Então, é isso mesmo. A gente precisa entender tudo isso, né? Não é uma questão pontual, né? Essa legalização de profissões ela não é uma questão pontual, ela tem um componente político fortíssimo. E nós podemos nos isentar, né, da política partidária. Agora, da política da nossa profissão, dos nossos interesses, a gente não pode, né? Olha, a gente pode abrir mão, mas... A Silvia está falando aqui. Esperamos muito que a próxima gestão do CRN7, que for assumir, tenha o cuidado de dar o devido suporte a nós, nutricionistas e técnicos de nutrição, que enfrentamos situações de tensão, que referem aos exercícios profissionais. Interessante. A senhora está lendo, né? Sim? Estou lendo, sim. Esse é o Nós teremos esse cuidado, viu? Não é, Keila? Eu acho que esse é o nosso compromisso, né? Ter o cuidado com as pessoas pelas quais nós estamos representando, não é isso? Porque se nós formos escolhidos, nós seremos escolhidos não pelos nossos óculos, nem pelos nossos cabelos, né? Mas sim pelo aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, né? O quanto do nosso tempo nós queremos tirar para nos dedicar a isso, né? Uma atividade não remunerada, mas que nós estamos com essa vontade. Nos deu essa vontade de agora, eu pelo menos, né? Que me aposentei, 43 anos de trabalho, me aposentei de todos os meus empregos formais, sou agora apenas não posso falar essa palavra apenas, né? Eu sou uma pesquisadora independente, né? Mas não tenho mais o compromisso de horário, né? De trabalho, então eu sou aposentada. E eu acho que agora é o meu momento, né? De pela primeira vez poder ajudar o meu conselho, não com muita tecnologia, que eu não sou muito antenada nisso, mas com a experiência de vida, né? De vida técnica, mas também de vida política, né? Da política de alimentação e nutrição, acompanhando tudo o que acontece, né? Então, eu acho que essa experiência vai ajudar, né? Está muito colocado isso no nosso perfil, né, Keila? Nós fizemos o perfil da nossa chapa, já lindo, né? A fotografia conjunta dos 18 participantes da chapa, ela é muito mais bonita do que cada um de nós separados, né? Então, nesse nosso perfil está isso, né?
nós contamos com a força, a criatividade dos jovens, né? E também, né, com a experiência, a maturidade, o bom senso, né, daqueles mais maduros, né? Nós temos na chapa pessoas de 25 anos e eu com 64. Então, essa é uma mistura bacana. Muito bom. Vocês me ensinam muitas coisas todo dia, né? Muito, muito. Eu aprendo muito com esse grupo de jovens, né? De 10 anos mais novo, 20 anos mais novo, 30 anos mais novo. Como a gente aprende, né? Verdade. Mas poder disponibilizar isso, fazer essa mistura, né? É uma grande mistura que nós vamos fazer. Cada um tem uma expertise e um perfil com uma determinada nuance, né? Mas vai ficar bonito. Ao contrário da senhora, né? Ao contrário da senhora, o que também me levou foi justamente isso. Aí, assim, hoje eu trabalho com a internet, hoje eu sou uma infoprodutora e é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. E quando eu decidi entrar para o conselho, eu falei assim, bom, eu já trabalhei nessa área, agora eu quero me envolver no conselho. Eu sou daqui, sou paraense, mas eu trabalhei e me formei em Manaus. E depois eu fui trabalhar em vários outros lugares e agora eu estou de volta a Belém. Eu falei assim, ninguém me conhece, eu quero fincar as minhas raízes e eu acho que está na hora de contribuir também com toda a minha experiência e com tudo que eu aprendi nessa vida, né, com o conselho. E foi por essa razão que eu acabei entrando na chapa, né, e estou muito feliz por estar com pessoas que eu sei que fizeram muito da história da nutrição aqui e da importância do seu trabalho, do trabalho da Ioná, né, e das outras meninas também. Eu não conheço todo mundo, mas eu sei que são importantes dentro desse trabalho da nutrição aqui no nosso estado e fora dele, né? Inclusive o Banco de Leite, que virou referência, eu não sei se nacional. Mundial, olha só. É mundial hoje, né? É muito orgulho. Muito orgulho. Então, muita coisa. Então, as meninas que estão lá inseridas, elas também estão na nossa chapa. Então, a gente tem muita coisa para contribuir e em áreas diferentes, porque cada um tem o seu olhar, né, dentro das suas áreas, e que pode entender o profissional que está lá no outro lado e que precisa da compreensão. Por exemplo, como eu disse, eu trabalhei muito tempo em cozinha industrial, eu sei da dor desse profissional, né? Eu sei da dificuldade desse profissional, mas aí também eu me deparei com uma questão, eu não conhecia as leis que me amparavam, né? Às vezes eu reclamava, mas eu não conhecia as leis que me amparavam, e que o conselho tem isso, e que é importante a gente saber, né? Porque muita gente acha que o conselho é só para punir e cobrar. E, na verdade, não é. O conselho é parceiro. E a gente precisa olhar como parceiro e entender quais são os nossos direitos e também os nossos deveres, né? Com certeza. Nós temos muitas coisas a discutir, né? Muitas coisas que nós precisamos, eu sempre uso muito essa palavra, a gente precisa enfrentar, né? Porque o que é do nosso dia a dia, nós vamos resolvendo já do nosso jeito. Mas nós estamos colocando para a nossa chapa, para a nossa gestão, exatamente os pontos que nós temos a dificuldade que o nutricionista não está ao longo do tempo conseguindo avançar, né? É isso que nós precisamos. Precisamos avançar mais em apoiar o técnico de nutrição dietética. Então, a gente precisava colocar na chapa o técnico de nutrição dietética, né? Nós precisamos muito da parceria com as instituições de ensino. Como você fala, eu não conhecia muito bem o papel do conselho. Isso tem que começar na escola. Isso tem que começar na faculdade, né? Porque se eu entendo o que é o conselho, que é um sindicato, que é uma associação, quando eu sou estudante, nós temos exemplo da nossa chapa, né? Quer dizer, a Marcela foi aluna e lá ela ouviu falar, um professor falou para ela que o conselho era importante e que, inclusive, ela tinha perfil para ser do conselho. Aí passa 2, 3, 5 anos, ela resolve, eu vou entrar, eu quero fazer isso, porque ela foi sensibilizada no momento certo. Assim, tipo, na infância, né? Nós temos 2.000 dias, a criança nasce,
o que nós fizemos em relação ao sistema nervoso de uma criança, naqueles 2.000 dias, está feito para o resto da vida. Eu penso da mesma forma em relação ao estudante, ao acadêmico, ao estudante de técnica, né? O que ele for sensibilizado ao longo de uns 5 anos de faculdade, 2, 3 anos como técnico, isso é o que vai marcar, porque nós aprendemos muito pouco nas faculdades, do ponto de vista técnico, né? Com a produção rápida que nós temos hoje. Nós aprendemos na faculdade apenas isso, que temos que estudar para sempre, que temos instituições, cada uma com seu papel, né? Que há uma questão ética, e o estudar. É só isso que nós aprendemos nas faculdades. Mas isso tem que ser aprendido valendo. Para que quando eu fecharem as portas para mim, eu saber o que é o mercado de trabalho, né? Que existe hoje, nós já temos planejado aqui, eu e minha parceira de vida, né? Que é a Thaís, a gente já tem até uma aula pronta para mostrar para as faculdades, né? Como será o amanhã, é o nome da aula, né? Que legal. Como será o amanhã, para o aluno entender o que é hoje se formar em nutrição. Como era diferente na década de 70, que eu formei em um dia 29 de dezembro, no dia 4 de janeiro eu estava trabalhando, porque havia muito emprego, né? Porque não havia nutricionistas no Pará. Então, a gente terminava de trabalhar, o estágio já era remunerado, nós fazemos estágio remunerado, hoje não tem nutricionista, raro um aluno de nutrição tem estágio remunerado. Então, a realidade é outra, mas nós precisamos preparar o profissional para isso, para a realidade que ele vai encarar, né? O que ele vai ter que... Não tem mais emprego, os empregos são poucos, né? Tem muito trabalho, mas não é mais o emprego formal que eu tinha na década de 70. Verdade. É um outro formato. E o aluno, muitas vezes, na escola, ele não está ouvindo o empreendedorismo, né? O ser um profissional autônomo. Então, quando a gente pensou nessa aula, a gente já idealiza, fazendo isso dentro da gestão, né, do nosso RN, é assim, como será amanhã? O que é que eu vou fazer após o último dia de aula, a formatura, né? É a missa, o culto ecumênico, a cerimônia e a festa. Quinta, sexta e sábado. Domingo ele descansa e segunda-feira ele está formado e muitas vezes ainda não pensou o que é que eu vou fazer. É verdade. Então, o nosso pensamento é como será amanhã, é isso, mostrar alguns caminhos, né? Para os acadêmicos e para o técnico, do que fazer nessa segunda-feira após o culto ecumênico, a cerimônia e a festa. Professora, a gente já está em 43 minutos. Olha como passa rápido, né? E aí a gente precisa encerrar, porque senão daqui a pouco a live cai e não salva. E a gente quer que as pessoas assistam. Mas amanhã a gente vai ter mais um momento para falar um pouco sobre as nossas propostas com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, deixem aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E essa semana a gente quer realmente intensificar esses momentos de conversa com todas as pessoas que tiverem dúvidas e mandem lá no direct, como mandou essa moça, uma pergunta para que a gente possa responder. E assim, foi muito gostoso falar com a senhora, foi maravilhoso, né? Eu sei que a senhora é uma pessoa muito importante para a chapa e tem muito conhecimento. Essa ideia da aula também é super top. Gostei. A única coisa que nós não pagamos para fazer, Keila, hoje, é sonhar. Né? É verdade. Então, nós sonhamos muito, porque é de graça. Nós sonhamos muito, e aí nós sonhamos à noite, e de manhã eu sempre mando um zap. Thaís, o que você acha de fazer tal coisa? Ela fala, não tenho muito tempo, ela tem 2 filhas pequenas, ela faz doutorado, ela tem emprego, um monte de coisa, mas a gente vai conseguir. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que é isso que nos alimenta, né? Que nos deixa com a mente aberta e com essa vontade de colaborar. Se amanhã eu puder, eu estarei, se não, outros colegas estarão aqui. Sim. Mande as perguntas, a gente vai o que não sabe vai estudar, porque esse é o nosso papel, né? Estudar todos os dias. E foi muito legal, Keila, muito obrigada, eu aprendo com você todo dia.
Ai, professora. E assim, você é importante, todos nós somos, cada um de nós, né, tem a sua importância no seu espaço. Mas o mais importante de tudo é a gente ter a capacidade de dividir, né? De dividir. Se a gente dividir, porque assim, na vida é diferente da matemática, né? Quando a gente divide na matemática, diminui. E na vida, o que a gente divide aumenta, multiplica, É verdade. Cria filhos e tudo, né? Muito obrigada pela oportunidade. Os colegas, mandem mais perguntas, porque à medida que vocês perguntam, nós aqui vamos estudando um pouco mais. Olha, muito obrigada, professora. Muito obrigada para quem ficou com a gente até o final, para quem participou da live. E amanhã tem mais. Bom dia a todos, um abraço. E olha o lembrete. Vote chapa 1. Unir e fortalecer. Para unir, fortalecer e principalmente para renovar. Beijo. Beijo.